E agora nós vamos dar início à aula de número 2, em que a gente vai descobrir quem decide, quem assina, quem influencia dentro do condomínio. Vamos dar uma olhada? Bom, nós terminamos a aula anterior com uma pergunta, que é uma provocação aqui para a aula 2. Como negociar com todos esses públicos em que a gente viu no balãozinho da última aula, não é mesmo? Como que a gente faz para fazer essa negociação? Bom, a resposta é a gente entender quem é quem dentro do condomínio. Quem será que influencia? Quem será que decide? E quem será que assina? Vamos dar uma olhada? Para que a gente possa entender melhor, né, e efetivamente o que acontece no condomínio, eu trouxe para vocês esse quadrinho aqui, que ele consegue deixar mais claro qual é a origem das despesas que o condomínio tem, né? A gente trouxe alguns exemplos e quem que pode aprovar. Tá? Então, nós temos as despesas ordinárias. Que despesas são essas? São aquelas despesas rotineiras, que sem essas despesas, o condomínio para. Ele é fundamental para que o condomínio funcione. Então, a gente pode falar, por exemplo, dos salários dos funcionários, né? A água, luz, esgoto, limpeza das áreas comuns e conservação de equipamentos, entre eles a conservação do elevador. Quando são despesas dessa origem, exemplo, o contrato de manutenção e peças das empresas conservadoras, quem decide e quem assina é o síndico. Então, quando o síndico diz que precisa levar para a Assembleia a decisão de assinatura de um contrato de manutenção, isso não é uma obrigação. Ele realmente pode ter um grupo, como nós falamos, né, anteriormente, um grupo aí que ajuda nas decisões em relação ao elevador. Mas isso não é obrigatório. O síndico pode, sim, tomar a decisão de trocar uma empresa conservadora por outra, ou manter, ou renovar o contrato daquela empresa que está no condomínio, tá? Então, essas são as despesas ordinárias, do dia a dia, essenciais para o funcionamento do condomínio. Vamos entender o que são as despesas extraordinárias? Elas são aquelas necessárias, úteis e voluptuárias, e a gente já chega até lá. Vamos falar das necessárias primeiro. Elas são essenciais, elas demandam rápida solução, porque senão vai acontecer um prejuízo maior. Quer um exemplo? As infiltrações, os vazamentos, reparo na rede elétrica, isso é fundamental e o síndico precisa agir rápido. Então, a gente pode colocar dentro das despesas extraordinárias e necessárias, por exemplo, a troca do cabo de aço, que é um componente de segurança, o limitador de velocidade, né? Se a gente está com uma segurança ali comprometida, o síndico pode sim aprovar essa despesa, que ela é extraordinária, quer dizer, ela não está ligada no contrato de manutenção do mês a mês, mas se ele não aprovar, pode ser que algo mais prejudicial aconteça e o elevador acabe parando. Então, ele pode sim tomar uma decisão sozinho. Mesmo quando a gente tem aí uma troca de cabo de aço, né, um vazamento de óleo da máquina, que é uma despesa maior, o síndico pode tomar essa decisão sozinho. Mesma coisa da ordinária, podem ser que os síndicos tenham grupos aí que o apoiem na hora da decisão. Sim, eles podem ter apoio, mas quem vai decidir no final das contas é ele. Vamos falar aqui da extraordinária útil, tá? São aquelas despesas que elas são benéficas, mas elas não são urgentes. Então, a gente poderia deixar para mais para frente, né? Porque ela vai vai agregar ali a valor ao patrimônio, né? Ou vai, então, diminuir o custo, tá? Então, sistemas de alarmes, as câmeras central e telefônica, mudança de um portão, né? Hoje já é bem comum todos os condomínios terem aí o portão automático, mas seria um exemplo, tá? No nosso caso,
quando a gente tem uma modernização do quadro de comando, ela entraria aqui nessa despesas úteis, tá? E aí ela teria que ser aprovada em assembleia, tá? Com 50+1 dos condôminos. Aqui é que começa a nossa brincadeira, né? Porque se o síndico não consegue fazer um trabalho bem legal de convencimento ali dos moradores, né, pode ser que na assembleia a gente tenha problemas, tá? E as últimas aqui, que são as voluptuárias, né? São enfeites, não são necessárias, né? Elas são escolhidas aí para fazer, para agregar valor ao patrimônio. Então, por exemplo, a gente pode falar da pintura da fachada, dos jardins, né? E aqui a gente tem que olhar com muito carinho, porque a gente colocou aqui, por exemplo, as botoeiras ou então o redesign de cabina, né? Então, aquela mudança só de um espelho, né? Antes nós tínhamos muita questão do corrimão, hoje todos os elevadores já têm o corrimão, a mudança aí de um painel, né? Mas que a gente não modifica as características técnicas do elevador. Então, ela entraria aqui, né? Ela também seria em assembleia, e aí ela é mais difícil, ela é 2/3 dos condôminos. Vocês percebem que, pelo Código Civil, a gente tem uma maior dificuldade quando as despesas não são realmente necessárias. Por isso que, muitas vezes, vale a pena a gente trabalhar com o síndico, né, e aí com os grupos que estão dentro do condomínio, para a gente não fazer só botoeira, né, não mexer só na cabina, mas já que a gente está fazendo uma reforma estética, a gente já mudar o quadro de comando, já atualizar essa tecnologia para que o condomínio tenha mais benefício, né, além do condomínio ser beneficiado, e o parcelamento muitas vezes ajuda nessa composição aí dessa negociação, a gente ainda vai ter mais facilidade na aprovação dessa negociação lá na Assembleia, tá? Então, esse quadro é muito importante, é legal que você tenha acesso a ele, para que você possa entender melhor quando o síndico está jogando, né, ou se realmente ele tem um grupo ali que o assessora, porque essa informação vai ser bastante importante na nossa próxima aula. Então, resumindo aí, modernização e atualização estética, realmente a gente precisa aí da aprovação dos condôminos. Então, é fundamental a gente entender como cliente, quem assina e também quem influencia. E aí a gente entra em mais uma pergunta, né? Como que a gente faz para convencer todos esses grupos, né? Se dentro do condomínio não é só o síndico que toma uma decisão, né? Para que a gente possa ter uma negociação melhor, né? Mais assertiva, como que a gente faz? Você já parou para pensar? Pensa aí e venha para a próxima aula para que a gente possa esclarecer essa dúvida. Até já!